Queijo de Minas, já deu bicho, seu Mé? Eu sei por que é. A marca que usaste é de capricho e primeira na geladeira. Ai, seu Mé, se não fosse a Santa Cruz, oleré, tu não tomavas pé. Pessoal, bom dia, bom domingo para todos. Para você que é pai, para você que tem seus pais, feliz Dia dos Pais para todos. E meu tema hoje é o Seu Mé. Seu Mé. Alguém conhece Seu Mé? Tem uma música de Seu Mé aí, né? Seu Mé. O Seu Mé, para quem não sabe, era o apelido do Arthur Bernardes, presidente Arthur Bernardes. Foi governador de Minas Gerais. E eu acho muito atual os acontecimentos que percorreram a trajetória política do Arthur Bernardes e tem muito a ver com a atualidade. Está aí a foto do Arthur Bernardes, ele que a história do Brasil ele é fortemente injustiçado. Eu, inclusive, percorri na internet, ouvi professores, tal, não tem nenhuma mediação em relação à obra e à atitude que teve o Seu Mé, teve o Arthur Bernardes. Então, Arthur Bernardes ele teve já um papel importante em Minas Gerais. Ele foi governador do Estado em 1920. Ele era governador de Minas Gerais e, na época, ele já tinha um conflito com o presidente da República, o Pessoa, o Epitácio Pessoa. Né? O Epitácio Pessoa queria que Minas, na recém-descoberta província mineral aqui, fosse vender minério, e ele queria fazer os negócios, implantar o parque siderúrgico aqui. Então, ele espertamente convidou o rei da Bélgica. Foi um grande acontecimento de Belo Horizonte. Belo Horizonte é como se fosse uma debutante, né? Uma jovem que entra assim, na sua fase mais de sociedade. E Belo Horizonte se enfeitou para receber o rei Alberto. Tem uma foto do rei Alberto aí. Você vai ver que foto interessante, porque ele está com a roupa de rei da Bélgica, mas ele está com o capacete de alpinista. Ele era esportista, alpinista, e ele estimulava o esporte como um todo. Olha aí, ó. Eu vejo o colete dele de rei da Bélgica. Bélgica, Luxemburgo e Holanda, nos Países Baixos. Era na época do Benelux. E esse chapéu dele era de alpinista. Ele, inclusive, acabou morrendo numa aventura nisso aí, mas ele trouxe a Belga Mineira para cá, então foi uma vitória do Arthur Bernardes. Ele reformou Belo Horizonte, a Praça da Liberdade não existia. A Praça da Liberdade foi para receber o rei Alberto aqui, foi um sucesso, as grutas, todo o turismo ecológico, que era a marca registrada dele, foi a marca registrada também do Seu Mé. O Seu Mé. É bom esclarecer uma coisa. O Mé dele não é o Mé, tomar o Mé, gosta de Mé, não. É porque ele tinha uma cara de bode mesmo. A pessoa falava que ele era Seu Mé, cara de bode teimoso. Né? Então, o Seu Mé era isso. Depois a gente vai ver que ele não cobrou barato pelo apelido de Seu Mé e da marchinha feita para o Carnaval de 1921. Ele concorria às eleições de 1921. Então, o Bernardes ele já teve uma obra interessantíssima em Minas Gerais, que foi tanto a siderurgia, ele foi o pioneiro da siderurgia, teve uma jogada política interessante, trouxe um rei, uma capital republicana, de um país republicano, já republicano, consolidado, mas ele mostrou, primeira coisa que eu quero chamar a atenção aqui, como que tem uma abordagem que você tem na política, as contradições, as aparentes contradições, a dialética aplicada à vida política. É isso. Como é que pode um governador republicano, presidente da província de Minas Gerais, e do Estado, no caso já do Estado de Minas Gerais, e convidar um rei, portanto, um monarca da monarquia, mas sabendo manejar as armas da política. Portanto, o Arthur Bernardes ele já mostrou essa destreza
quando ele era governador do Estado. E mais do que isso, ele abre contato com as grandes universidades americanas, europeias, para trazer para cá a Universidade, hoje a Universidade Federal de Viçosa. Então, foi pioneiro. Muito antes da UFMG, a Viçosa já se implantou aqui, com a escola de agronomia, já planejando para ter escola de veterinária, fez convênios com as mais modernas escolas, a Universidade da Flórida, e depois com outras universidades que tiveram um papel importantíssimo no desenvolvimento de Viçosa. Então, o Viçosa tem a história e tem a marca também do seu mayor, do Arthur Bernardes. E ele, inclusive, na escolha do local, criou uma comissão para escolher o local, comissão técnica. E a comissão acabou escolhendo Viçosa, a terra dele. Podia ser, tinha várias hipóteses de localização, todas em Viçosa, mas isso aí era um detalhe, o que acabou também sendo importante para o desenvolvimento ali daquela região. Mas o foco da minha história hoje não só porque hoje seria o aniversário, nascido em 1875, o Arthur Bernardes, mas porque em 2021 nós estamos completando 100 anos das famosas cartas falsas do Arthur Bernardes. Isso também é um fato político super importante, super atual, os 100 anos aí das cartas. E depois tem inclusive, aí, antigamente chamava facsímile, está aí, ó. Isso aí é falso, depois foi tudo comprovado, as pessoas confessaram o crime, mas isso teve uma relevância importantíssima na história do Brasil. Então, eu queria abordar isso. O Arthur Bernardes passa para a história como presidente da República, como um presidente autoritário, aquele que governou quase o tempo todo em estado de sítio. Ele foi o cara que combateu vários focos no país, sobretudo no Sul, no Rio Grande do Sul, no Paraná e, sobretudo, em São Paulo. Ele foi um combatente pela unidade nacional. Esses focos autonomistas, rebeldes, contra a União, que sempre povoou a história, principalmente de São Paulo, mas também do sul do país, ele reprimiu, ele tinha como o seu paradigma, a sua referência, o Floriano Peixoto. Eu não sei se ele foi militar, talvez tenha servido aí alguma escola militar, mas ele não era militar de carreira. Mas o presidente referencial dele foi o Floriano, que, sem dúvida nenhuma, foi aquele que implantou a República no Brasil. Sem Floriano não existiria a República no Brasil, nem sei se existiria o Brasil enquanto tal. Talvez ele fosse já dividido em vários países, ou pelo menos 3, como aconteceu com a América Espanhola. Mas o que ocorre? Havia um desafio. Olha só a atualidade, hein? Olha só a atualidade. O que vinha, o recado que havia? Pode ter eleição, menos o Bernardes. Esse não pode. Não pode. E aquela frase famosa, Bernardes não será candidato, porque não pode ser candidato. Ele, se for candidato, não ganha, porque não pode ganhar. Mas se ganhar, não toma posse, porque não pode tomar posse. Ele não pode governar. Mas se tomar posse, ele não governa, porque ele será derrubado. Essa sequência foi depois copiada por Carlos Lacerda, que aplicou a Vargas. Vargas não pode concorrer em 50, mas se concorrer não pode ser eleito. Mas se for eleito, não pode tomar posse. Mas se tomar posse, não pode governar e tem que ser derrubado. Isso aí veio da época de Bernardes. E na época se criou, portanto, um conflito de natureza militar. Veja bem, nós estamos diante disso. E as cartas tiveram relevância porque
eram cartas atribuídas, então eram fakes, mas eram fakes, eram cartas que foram falsificadas, um especialista em falsificação, e para criar exatamente uma dualidade entre o Bernardes e as Forças Armadas. Isso há 100 anos atrás. Estou falando de 1921. A eleição era em 22. A eleição em 22. Veja bem a coincidência. E isso, a carta, se você ler com o olhar de hoje, é fichinha. Ele se refere ao insulto que, em tese, ele faz às Forças Armadas, que criou a crise inteira. Bernardes não pode concorrer, não pode ganhar, não pode tomar posse, não pode governar. Foi fruto disso. O insulto teve um jantar no Clube Militar, e na carta falsa se refere a jantar como orgia. E, mais do que isso, na carta falsa, é uma carta, em tese, foi uma carta do Bernardes para o Raul Soares. O nome da nossa praça aí é o coitado Raul Soares, não tem nada com isso. O falsário colocou o Raul Soares aí como destinatário dessa carta. E ele se refere ao ex-presidente, já está lá na reserva, aposentado, mas foi tido como um insulto. Esse sargentão, que era o general, né, o ex-presidente e general, sobrinho do proclamador da República, né, o Deodoro da Fonseca. Então, ele se refere a ele como um sargentão desqualificado, e isso aí causou um trauma danado, e ele ainda atribui às pessoas da moleza para os militares. Você tem que pegar esses militares e enquadrar, prende uns aí e tal, e isso criou, então, a chamada crise militar. Criou a crise militar, o Bernardes enfrenta o outro lado, né? Tinha um movimento liderado pelo Nilo Peçanha, e é uma coisa terrível. Eles somam praticamente o sul do país com São Paulo, em torno de Nilo Peçanha, que era do Rio de Janeiro, e foi a primeira, eu acho, a primeira eleição assim que houve uma disputa real, né, de voto, etc. De um lado, houve um envolvimento militar muito grande. O próprio Hermes da Fonseca, o ex-presidente que teria sido insultado, foi uma coisa que isso que o presidente atual faz é 10 mil vezes pior, né? Mas o insulto foi considerado e tem que prestar atenção. A todas as corporações, isso vale para todas as corporações têm os seus critérios, têm seus orgulhos, têm a sua história, que ele é preservado. Então, os militares não são diferentes. Então, eu acho um equívoco, já falei isso aqui várias vezes, ficar atribuindo os militares fizeram isso, os militares fazem aquilo. Isso não existe. O Bernardes, ele soube contornar uma crise muito mais difícil. Você tem que trazer as pessoas e saber. Você não vai insultando, dizer que os militares fizeram isso, torturaram isso, não sei o quê. Os militares não têm nome. É alguém que fez. Então, o Bernardes ganha a eleição e tem a luta pela posse do Bernardes. Houve a insurreição, começou para impedir a posse. Então, essas pessoas que hoje, sobretudo historiadores paulistas, que ficam cheios de luvinha de pelica para dizer que o Bernardes foi um autoritário, primeiro que eu concordo, ele foi autoritário mesmo. Não sei se tinha jeito de ser diferente ou de ser muito diferente. Mas, para tomar posse, ele teve que jogar pesado. Ele baixou, ele foi em estado de sítio. Ele decretou o estado de sítio. Claro que tem coisas que aí todo ser humano tem também suas idiosincrasias. Sabe o que ele fez com os autores dessa música aí?
Ai, seu né? Tomou posse, mas não prendeu os caras. Um absurdo. Um absurdo. Mas ele tinha um argumento. Já que o insulto leva até a impedir a posse, já que o insulto de quem não fez insulto nenhum, um insulto inventado, é suficiente para eu colocar barricada militar para impedir a posse, o presidente da República insultado também não pode tolerar. Claro que eu discordo desse argumento, mas foi o que ele usou, meteu na chave aí o coitado compositor, o cantor, todo mundo, e pior para ele, porque ficou como símbolo de um governo autoritário terrível. Né? Então, o que eu queria dizer, esse paralelo entre o que aconteceu nessa época. Claro que depois as coisas foram piorando. Esse Bolsonaro, ele já tem seus antecessores, né? Os mais antigos lembram de Juarez Távora. Juarez Távora era um Bolsonaro, não tinha diferença nenhuma. Tem esse brigadeiro, que é o do Docinho, que concorreu ao presidente da República, deu esse bombonzinho aí. Eu nem como esse trem, não gosto, nem aceito. Tem empatia. Mas esse do cara do bombom, ele era um cara chique, tal, educado, bacana. Mas as ideias são as mesmas, viu? Não se iluda, não. Mas o tal de Juarez Távora era um Bolsonaro igualzinho, sem diferença nenhuma. Foi para São Paulo fazer agitação para derrubar o governo, foi para o Rio Grande do Sul, armou o pessoal, fez focos de insurreição armada, se uniu ao Borges de Medeiros lá no Rio Grande do Sul para derrubar o governo. O que você quer que faça? O que quer que faça? Que aceite, peça o boné e pede licença e agradeça o golpe? De jeito nenhum. Né? E aí vem um dos momentos mais terríveis da história brasileira. Eu sou muito crítico, às vezes, a postura, às vezes, de pessoas de São Paulo. Eu acho São Paulo uma coisa maravilhosa, ainda bem que existe São Paulo, o estado de São Paulo, o progresso que tem. São Paulo é a cidade mais acolhedora do mundo. Todo mundo chega lá, é bem recebido. São Paulo elege vereador, elege deputado federal, nascido em qualquer lugar. Então, São Paulo é uma joia de uma coroa. Mas tem essas coisas. Fazer o quê? Então, vai os caras e fazem, resolve abrir uma guerra armada em São Paulo. O nosso seu aqui, o Bernardes, ele manda atacar São Paulo, tem as fotos aí terríveis. Pouca gente conhece essas fotos. Passa aí, Paulinho. A Força Aérea, a FAB, atacando a cidade de São Paulo, soltando bomba no centro de São Paulo. Soltando, olha aí, escombro. Vai ter foto aí dos incêndios. 503 mortos. Aí, ó, bomba de São Paulo. Isso é uma coisa que tem que ser vista, a história esconde isso, até porque a responsabilidade do bolso da época, Juarez Távora e sua turma, é responsável por isso aí. Fizeram trincheira lá dentro, fizeram de lugares civis valha-coutos militares, e o ataque veio em 1924 por parte do governo que sufocou a rebelião separatista do Sul com São Paulo, e é claro que isso teve outras consequências, teve a formação da Coluna Prestes, também que foi no Rio Grande do Sul, a partir desse fato aí, mas claro que a Coluna Prestes foi muito importante para o Brasil, mas o Prestes, nessa época, era liberal, ele estava lá, ele era do tenentismo, não tinha nada a ver com o comunista, ele só foi entrar em contato com o marxismo em 1900 quando ele estava na Bolívia, 10 anos depois, sei lá. E depois ele vai para a União Soviética, é outra história. Mas a Coluna Prestes foi importante. Né? Importante, mas, naquele contexto, o Bernardes, obviamente, teve que cercar a Coluna Prestes, ela acabou indo para a Bolívia, o que acabou nos legando essa maravilha que é o grande líder popular
o Luiz Carlos Prestes, Cavaleiro da Esperança. Ele virou Cavaleiro da Esperança, mas lá na Bolívia. Ele, depois que a coluna já tinha sido jogada para lá. Então, eu queria fazer esse paralelo. Por isso que eu falei, olha, gente, vou falar uma coisa atual, do aniversário do seu Mé, atualíssimo. Vamos prestar atenção, tirar as lições da história. Espero que eu não sei se foi Hegel, me ajuda, gente, foi Marx? Foi Hegel? Sei lá. Tem um que fala assim, a história prova que os comandantes da história não aprendem com a história. Quem sabe os nossos comandantes aí, né, Lula? Podem aprender muito, saber que você tem que articular com os segmentos que estão do outro lado, que estão mais ou menos, que nós temos que fazer a transição, até porque o país exige também para governar, para dar certo, toda essa unidade, todas essas coisas. Então, a minha parte que eu queria mesmo de falar, já que falando em Hegel, Marx, estou falando da dialética, da contradição, da síntese, e isso faz parte da política, essa política linear, essa política euclidiana, não existe, esse negócio não dá certo. Então, o que eu queria dizer. Mas para não deixar a história do seu Mé, do Bernardes, assim, solta, não é? Mas ele também não deixa de ser um exemplo para o atual. O que ocorreu quando veio o governo Washington Luiz? Ele, evidentemente, se opõe ao Washington Luiz. Ele tem a grandeza de se unir a Vargas. Então, em 30, Bernardes se junta a Vargas. Vamos lembrar que em 24 e 26, ele teve luta armada contra no Sul, não só o Assis Brasil, como também o Borges Medeiros. Né? Sempre que eu falo Borges Medeiros, parênteses. As duas últimas vezes que eu me encontrei com o engenheiro, com o Brizola, ele fez questão de dizer, Borges Medeiros era mineiro. Viu? Ele não nasceu no Rio Grande do Sul, não. Ele veio para o Rio Grande do Sul nos braços dos pais. Ele é mineiro, nasceu em Minas. Naquele tempo não registrava. Só registrava os 7 anos para entrar para a história. Passaram anos, ele voltou e falou, mineiro. Anota aí, Borges Medeiros é mineiro. Então, fica aí o recado do engenheiro que me chamou a atenção disso por 2 vezes. Mas voltando, e o Bernardes, então, ele faz aliança com Vargas, como Minas fez, e ele se coloca, evidentemente, ao lado de Olegário Maciel e vencem a Revolução de 30 e toma posse. Mas o que ocorre com o pensamento do Bernardes, para ninguém ter dúvida quanto a ele? Alguém pode achar que ele era um pouco errático, vai para um canto, vai para outro? Eu acho que não. Eu acho que quando ele vai para a Revolução de 30, que corresponde a tudo aquilo que se pretendia, a modernização, a industrialização, o voto secreto, as conquistas sociais, tudo isso, mas havia uma postergação grande sobre a questão eleitoral. O que ocorre aí vem a chamada constitucionalista em São Paulo. Já falei várias vezes sobre isso aqui, tanto sobre os bandeirantes, o absurdo que eles foram, mas as conquistas que eles tiveram, nós temos que reconhecer, mas também a chamada constitucionalista, que era um movimento fascista, retrógrado, revanchista, para voltar atrás, mas tinha um lado realmente democrático. Tinha quem vai negar a intelectualidade de São Paulo toda, que adere ao movimento, queria, sinceramente, com toda sinceridade, queria a democracia, realmente uma Constituição votada e tudo mais. Não é Monteiro Lobato, isso é pior que Bolsonaro,
é um bom escritor para criança, tudo bem, mas racismo e divisionismo e antinacionalidade também tem o seu lado positivo, defendeu o petróleo. Bernardes defendeu o petróleo. É importante anotar. Defendeu as riquezas minerais, inclusive o petróleo. Bernardes antecipa Vargas também na defesa do petróleo. Então, chega em 1932, Bernardes ele se alia à Revolução Constitucionalista pelo lado liberal, pelo lado, digamos, democrático que havia. Não era o prevalecido. Prevalecia o lado militar, direita, Juarez Távora, Pinto Salgado, essa turma toda lá, o cara do Docinho, o brigadeiro Eduardo Gomes, essa turma aí, né, que continua hoje aí com o Bolsonaro. Essa turma aí. Mas mas ele mostrou que ele foi com absoluta honestidade de propósitos para a Revolução de 30, né? E afrontando todas as dificuldades, era a favor de haver uma Constituição. E olha que ele tinha sido, ao ser derrotado aí, em 32, ele foi banido. Ele foi banido do país, ele foi mandado para a Europa. Foi mandado para a Europa. Não se agastou. Logo que foi convocada a eleição da Constituinte, ele volta na cara de pau, na tora, volta para o Brasil, concorre e se elege. Se elege. Claro que veio a polaca, todo mundo sabe que é a Constituição do Chico, do nosso conterrâneo aqui de Pompéu, e nós, mineiro, nosso conterrâneo, pois mineiro, né? O Chico Ciência, e foi cassado. O mandato dele foi cassado, mas ele continua no Brasil, e termina a história que eu queria mostrar aqui, ele sendo um dos articuladores do Manifesto dos Mineiros, portanto, coroando essa sua trajetória política, né? Manifesto dos Mineiros. Está aí Virgílio Melo Franco, Afonso Arinos de Melo Franco, Pedro Aleixo, Milton Campos, e aí tem essa turma toda aí que participou e articulou e foi fundamental para a volta da democracia no país. Em 1945, ele também não titubeou em se colocar em oposição a Vargas, e essa é a história, então, que eu chamo a atenção para a atualidade das lições deixadas pela análise histórica do governo do Selmer, do governo do nosso conterrâneo. Difícil, decisões difíceis, decisões autoritárias, mas se não tomasse, não sei se seria viável, mas, pelo menos, tudo tem que ser contextualizado. Não pode ser só uma versão de alguns historiadores. Mas eu vou aproveitar para... O Brasamundo está acompanhando aqui. Brasamundo, depois eu quero uma gravação sua. Esse negócio de eu ficar filando na internet aí, gravação de sei de quem, não é justo, não. Eu vou querer uma especial do Brasamundo, tá bom? Anota aí que nós vamos combinar. Eu também, Lúcio Alves, está dizendo que gostaria que dedicasse uma live ao Darcy Ribeiro. Com certeza. Isso aí é nós temos que dedicar uma live inteira. Vamos buscar um momento oportuno para isso. O Darcy Ribeiro, grande conterrâneo, Montes Clarence, né? E que tem uma contribuição fantástica para o país. Aqui é uma pergunta feita pela Iara, se o Bolsonaro aceitaria a derrota. Bom, eu tenho falado várias vezes aqui sobre as Forças Armadas no Brasil, que, inclusive, esse é mais um episódio do Arthur Bernardes. Eles não tomaram o poder, portanto, eles não devolveram o poder, mas eles aceitaram a derrota. Aceitaram, sempre temos aloprados, né? O aloprado dele lá. O Juarez Távora, o Bozo de então, esse alopradão. Mas que levou a essa tragédia de São Paulo. 503 mortos em bombardeio,
Aviões brasileiros bombardeando São Paulo. Tá ruim? Que loucura é essa? Como é que leva uma situação dessa? 250 mil refugiados. 250 mil refugiados. São Paulo. Cidade de São Paulo, 250 mil pessoas tiveram que fugir da cidade para fugir do bombardeio. E o que fizeram os loucos, os bolsoloucos da época? Foram lá para ficar transformando fábrica, lugar de operário, em bucha de canhão, em paiol de arma, de militar aloprado. Não são todos, não. Mas o que prevaleceu? O bom senso. As Forças Armadas deixaram, tomou posse, governou, deu posse para o outro, e quando vem 30, a junta militar devolveu imediatamente o poder. Então, eu acho que tem que se saber fazer tudo isso. As Forças Armadas são parte do país. Você quer o quê? São parte do país, parte importante do país. Você tem que levar isso em conta, tem que respeitar. O país tem direito de ter umas Forças Armadas que orgulhem a sua população, que tenham confiança do seu povo. Isso, às vezes abala, às vezes não abala, mas na trajetória que a gente for olhar, desde 1889, e depois com Floriano, que entregou o poder, depois foi assim, também nesse episódio complexo aí do Arthur Bernardes, mas posteriormente em 30, depois foi assim também em 45 e foi assim em 84. Então, eu acho que tudo tem que ser construído. E tem uma pessoa que eu tenho certeza que vai contrariar aí, não sei se é Hegel, sei lá, quem falou que o problema é que quem governa, a história mostra que quem governa não aprende com a história. Eu acho que tem uma diferença. Presta atenção na música, presta atenção, porque esse sabe o que faz, sabe o que tem que fazer e fará o que tem que ser feito. Abração, Lula. Vamos lá, Paulinha. Música para encerrar. Bota no mesmo lugar, bota o retrato do velho outra vez. Bota no mesmo lugar, o sorriso do velhinho. Faz a gente trabalhar, o sorriso do velhinho. Faz a gente trabalhar. Oh! Bota o retrato do velho outra vez. Bota no mesmo lugar, bota o retrato do velho outra vez. Bota no mesmo lugar, o sorriso do velhinho. Faz a gente trabalhar, o sorriso do velhinho. Faz a gente trabalhar. Eu já botei o meu, não vais botar. Já enfeitei o meu, vais enfeitar o sorriso do velhinho. Faz a gente se animar, o sorriso do velhinho. Faz a gente